Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon. Dando continuidade ao projeto Palestras Curtas, iniciamos o nosso encontro virtual, agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido. O tema da noite é Observai os pássaros do céu. Está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, um subtítulo do capítulo 25, Buscai e achareis. Nós vamos nos lembrar que no Sermão da Montanha, entre outras instruções, Jesus falou sobre o trabalho, o tesouro do céu, a preocupação excessiva pelas coisas materiais, os lírios do campo, as aves do céu e a busca do reino de Deus. Mateus brilhantemente transcreveu em seu evangelho lá no capítulo 6, itens 19 a 21 e 25 a 34. E ele transcreve então o que Jesus falou naquela tarde quente. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nada guardam em celeiros, mas Deus os alimenta. E realmente, as aves, elas apenas cantam felizes, elas embelezam com a sua plumagem multicolorida, mas elas constroem os seus próprios ninhos. E aí o mestre vai perguntar a todos nós: não sois muito mais do que eles, os pássaros? Nós compreendemos pelas instruções da doutrina espírita que Deus sabe que nós temos necessidades básicas. Por isso nos deu a inteligência e a vontade para trabalharmos na terra, auxiliando-nos, e com isso auxiliando a lei do progresso. Então, ao homem, ele inspirou as ideias com que esse homem vai achar os meios para vencer os desafios. E aí nós vamos nos perguntar: nós conseguimos viver com o que temos? O Livro dos Espíritos, lá na questão 922, Allan Kardec nos fala sobre a felicidade na Terra. Aquilo que é comum a todos. Então, na vida material é a posse do necessário. Na vida moral é o dever cumprido pelo trabalho bem feito, tendo com isso consciência tranquila, na certeza de um futuro melhor. Então Deus conhece e Deus provê as nossas necessidades segundo o que nós precisamos. Mas, aí tem o mas, o homem, insaciável em seus desejos, nunca se contenta com o que tem. O necessário não basta. É preciso o supérfluo. E com isso ele densifica seu corpo perispiritual, ele fica num emaranhado negativo e fica entregue a si mesmo. E é uma lição que fica para o futuro desse homem que assim age. Ele vai encontrar o sofrimento que poderia ser evitado. Então nós encontramos beleza, poder, propriedade, fortuna,
são simples atributos da terra que o tempo transforma. Porque nós devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer a ele. Para o mundo espiritual são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos, a ação permanente no bem aos outros. Porque nunca devemos perder de vista a nossa evolução espiritual. É o único objetivo que temos e que só será conseguido quando buscarmos os tesouros do céu. Então a providência não abandona nenhum ser vivente na terra, por menor e mais humilde ele seja, cuidando sem cessar de que todos tenham o alimento. Então, para nós, espíritos reencarnados, nós sempre teremos condições de encontrar o necessário para manter a vida física e mais, alimento para possibilitar o nosso progresso espiritual. Mas devemos cultivar os tesouros espirituais, os únicos capazes de nos engrandecer o espírito, fazendo-nos evoluir. Porque os recursos indispensáveis para viver nunca nos faltarão, desde que nos dediquemos à busca pelo trabalho digno, através do qual a providência divina nos supre, na proporção em que nos dedicamos com empenho e fé na boa execução das nossas tarefas. Daí a necessidade de nos ocuparmos na terra com atividades nobres, amealhando bondade, amealhando compreensão, simpatia. Quando nós encontramos olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não guardam, mas Deus alimenta. E aí vem aquela pergunta do início: não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus queria dizer que não devemos desanimar, devemos confiar na providência divina, trabalhando, buscando nossas provisões, nunca esperando que o alimento caia do céu nessa figura belíssima. Então estamos recapitulando, mudamos as instruções dos Espíritos e as assertivas permanecem parecidas. Então é preciso alçar voo e descobrir as nossas potencialidades. Deus nos deixa ao abandono? Nunca. Se Deus não deixa ao abandono aqueles que não têm fé, mais real será esse cuidado com aqueles que têm fé. Mas todos, tanto os que têm quanto os que não têm fé, convicção e certeza, todos devem fazer a sua parte no trabalho. Porque o homem, na sua grande maioria, é o responsável pelos seus próprios momentos de aflição. Então todos somos autores e responsáveis. Exemplo, o orgulhoso. Ele acusa o mundo de fazê-lo infeliz. Por quê? Vitimado pela ambição, pelo egoísmo, pela imprevidência, pelos maus procedimentos, não sabendo limitar seus desejos, consegue amontoar sobre suas cabeças as situações negativas.
e o homem os evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, não só intelectualmente. Então, observai os pássaros do céu. É uma figura imponente, podemos dizer uma forma romântica, de enfatizar a confiança na divina providência. Porque nós sabemos, Deus conhece tudo o que nós precisamos e provê como for necessário, mas a nossa parte tem que ser feita. Encontramos então novamente Jesus quando ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar principalmente os atos que nos engrandecem espiritualmente, e cujo roteiro seguro nós encontramos no Evangelho Divino, enunciado pelo sublime Galileu. Então nós devemos recordar e não esquecer, em nenhum momento. Se nós pedimos a tarefa, e nós sabemos que fomos buscar, recordemos que o Mestre nos enviou ao vasto campo do mundo para servir e não para ser servido. Agindo de acordo com os princípios elevados que nós falamos, seguindo estrada fora, semeemos alegria, ainda mesmo quando incompreendidos, doando sempre algo de nós aos necessitados, e com isso espalhando o bem a todos quantos cruzarem os nossos caminhos. Então é preciso orar. O Mestre nos disse: vigiai e orai. E nós dizemos, então é preciso orar. Orar para vigiar as nossas deficiências morais, para que possamos, em nos modificando, amar e servir, nunca esperando oportunidades para, mas sim sendo pacientes ao encontrar a ocasião de ser útil. Porque se nós não nos dispusermos a aproveitar as lições do Rabi da Galileia, a nossa fé terá sido vã. Que fique para o nosso entendimento, irmãos e irmãs, fiquemos na paz do sublime Galileu. Muito obrigado. Boa noite.